Boa noite a todos e a todas. Solicito aos vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 13 de 2 de 2023, expediente. Resolução 01/2023, Comissão Especial da Casan. Resolução 01/2023. O presidente da Câmara Municipal de Criciúma, nos termos do inciso 32 do artigo 30 e do artigo 72 do Regimento Interno, de acordo com o requerimento 05/2023, baixa a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica instituída a Comissão Temporária Especial para, no prazo de 90 dias, avaliar o serviço prestado pela Casan, Companhia Catarinense de Águas e Saneamento do município de Criciúma, bem como as possibilidades de melhoria nos serviços de água e esgoto. Artigo 2º. A comissão referida terá como será implantada com os seguintes vereadores: Daniel Frederico Antunes, União Brasil; Giovana Vitor Mondardo, PCdoB; Jair Augusto Alexandre, PL; José Paulo Ferrarese, MDB; Júlio César Kaminski, PP; Nicola Martins, PSDB; Obadias Benones, Avante; Zairo José Casagrande, PDT; e Juarez de Jesus dos Santos, PSD. Artigo 5º. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Criciúma, 9 de fevereiro de 2023. Vereador Salésio Lima, presidente. Márcio Neves Pereira, diretor-geral. Na condição de presidente, Projeto de lei PL 02/2023, de autoria... Secretária. Na condição de presidente, convoco a reunião da Comissão Especial da Casan para amanhã, terça-feira, dia 14 de 2 de 2023, às 15 horas, conforme parágrafo 4º do artigo 72 do Regimento Interno desta Casa. Nesta primeira reunião da comissão, elegerá o seu presidente, secretário, relator, bem como aprovará seu regimento interno. Projeto de lei PL 02/2023, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes. Projeto de lei PS 0506070809/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Requerimentos números 29 e 30/2023, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo. Requerimentos números 39, 40, 41 e 42/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Requerimentos números 25, 26, 27, 28 e 35/2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimento número 31 e 32/2023, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos. Requerimento 03/2023, autoria da vereadora Giovana Zanetti Benedetti Zanetti. Requerimento número 34/2023, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes. Requerimentos 036, 037 e 038/2023, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Indicação número 43/2023, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos. Indicação 46/2023, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo. Indicações 049, 50, 51, 52 e 53/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Indicações
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 47 e 48/2023, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Indicação 025/2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Indicações números 26, 27, 28, 36 e 42/2023, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes. Indicações números 44 e 45/2023, de autoria do vereador Márcio Darós da Luz. Memorando número 058/2023, justificativa de ausência. Criciúma, 13 de fevereiro de 2023. Justifica a ausência do vereador pastor Jair Augusto Alexandre, PL, na sessão ordinária de 13 de 2 de 2023, conforme regimento interno desta Casa Legislativa, artigo 85, a linha D. Atenciosamente, assessor parlamentar Marlon Zappellini. Terminado o expediente, suspendo a sessão para uma reunião na sala da presidência com os vereadores e vereadoras. Os trabalhos estão suspensos. Reabertos os trabalhos. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra, o vereador Zairo Casagrande. O senhor dispõe de 3 minutos e meio. Questão de ordem antes, ao vereador Daniel. Me dá uma canetinha, por favor. Senhor presidente, a minha questão de ordem desta tarde é para que seja solicitado, solicito que seja retirado de pauta nessa tarde o requerimento 34/2023, o qual eu solicito uma sessão solene no dia 7 de junho, pela comemoração de 50 anos da FASC. Essa minha retirada se dá e peço para que a mesa diretora, então, protocole um requerimento em nome de todos os vereadores. Será atendido de plano, vereador. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador, então, Zairo Casagrande. O senhor dispõe de 3 minutos e meio. Vereadores e vereadoras, público que nos assiste, que nos acompanha pela rede social, vou fazer uma pequena citação ao dia 13 de fevereiro, que é o Dia Mundial do Rádio, né? Isso foi estabelecido por uma Conferência Geral da Unesco em 2011. E o objetivo desse dia é conscientizar o público da importância do rádio e incentivar os tomadores de decisão a utilizá-lo para fornecer acesso à informação e melhorar a cooperação internacional entre as emissoras. Na nossa cidade de Criciúma, felizmente, contamos com vários programas ativos e de opinião, que estão sempre atentos às demandas da população e em permanente contato com a realidade da sociedade. Esse instrumento poderoso de comunicação, que perdura ativamente no nosso cotidiano, apesar das novas tecnologias, é a prova de que é possível apostar em veículos de comunicação que transmitam informação confiável, longe desse mundo tenebroso das fake news, né? Dessa forma, celebrar esse dia, né? Eu entendo que o rádio foi e continua sendo o veículo mais popular, né, de comunicação que a sociedade dispõe, tanto pelo seu alcance e pela acessibilidade, né, que nós temos aqui na nossa cidade. Valorizar esse instrumento da forma como podemos é uma aposta até na educação cívica, né, da população. Parabéns aos nossos radialistas, jornalistas, comunicadores e apresentadores de nossa cidade, não só por esse dia, mas pelo valente e belíssimo trabalho que representa. Também eu gostaria de utilizar o espaço, senhor presidente, para comentar a decisão do Tribunal de Justiça, que determina que o governo do Estado tem até 12 de junho para encerrar os contratos com os ACTs, agentes penitenciários, uma vez que julgou inconstitucional a manutenção desses contratos. Então, lá se vai um número
muito grande de profissionais que atuam no presídio, nos presídios, né? E como vai ficar isso? Quer dizer, é uma crise muito grande que vem aí pela frente. 458 policiais penais já aprovados no concurso 2019 aguardam para serem chamados. Um cálculo feito por esses ACTs, por esses concursados, informa que o Estado gasta 4 milhões para manter esses ACTs nos presídios. Se chamar os concursados, passará a gastar 2,7 milhões, uma economia de 1.200.000. Então, sobre qualquer aspecto, nós temos que pressionar também o Estado a desenrolar o concurso da PM, mudar de ideia com relação ao concurso da Polícia Civil, chamar esses policiais penais já concursados e urgentemente fazer um novo concurso para policial penal, porque essa crise gravíssima vai estourar. A gente não tem que esperar estourar uma crise muito grande. O senhor dispõe do tempo do vereador Toninho da Embralete. Ô, Toninho, o que pode acontecer? O governo vai empurrando com a barriga? Porque qual é a razão de não chamar concursados? A razão é muito simples. Estoura lá na Previdência Estadual. Quer dizer, você é efetivo funcionário, você tem mais um que no futuro irá depender da Previdência Estadual, que ainda não está equacionada. Assim como as várias previdências municipais, estaduais, né, e a própria Previdência Pública Federal não está equacionada. Está, via de regra, embarrigada, né, para os futuros governos resolver. Então, não há como, né, você deixar de economizar para o Estado, e essa economia, então, que se faça o caixa para segurar o sistema previdenciário estadual desses policiais penais. Vai estourar uma crise muito aguda nos presídios. Eu não tenho o número aqui, se é 1.200, se é 1.800, um diz uma coisa, outro diz uma coisa. Mas eu acho também chega a ser até irônico que ACTs coordenem, sejam chefes, supervisores de funcionários concursados. Essa é a regra hoje. Então, é muito estranho. E o cara já é ACT há 8 anos. E prorroga em barriga. Então, espera aguardar até junho, explode a situação e bota o Tribunal de Justiça na parede. Olha, se tiver que cumprir a decisão de vocês, o sistema prisional entra em colapso. Quer dizer, antes que isso se efetive, vereador Márcio, cabe todos nós, na minha opinião, fazer 3 coisas. Primeiro, desenrolar o concurso da PM, que está para sair o edital, sai, não sai, sempre tem um imbróglio. Então, nós temos que pressionar para, quem sabe, nós temos o mesmo efetivo policial de 2010, ou de 2008. Olha que ponto chegamos, né? Então, não há tecnologia que suplante, né? Se a PM precisar saturar em algum lugar, em alguma operação, não tem gente. Tem até viatura sobrando, me parece agora. Né? Então, precisamos que haja esse concurso da PM e que haja substituição gradual, até contando com esse ano com as baixas que haverão com todas as aposentadorias novas, que já houveram ano passado, que já causaram novas defasagens. Com relação à Polícia Civil, o governo do Estado tem posição fechada contra o concurso esse ano. Então, cabe a nós, representantes da comunidade, dizer que não, que essa é uma prioridade da sociedade, que se faça esse concurso, que se reponha esses efetivos da Polícia Civil. Com relação à Polícia Penal, nós vamos ajudar para que não ocorra, então, uma gravíssima crise em função de uma decisão do Tribunal de Justiça. Tá? O ideal é um policial penal para cada 200... Aliás, hoje nós temos um policial penal para cada 200 presos. O ideal é um policial penal para cada 5. Nós estamos muito, mas muito longe do que seria ideal para ressocializar, evitar que o cara seja preso 51 vezes e depois retorne para a nossa sociedade como é atualmente. Então tem que encarcerar. Encarcerar como? Se não tem nem polícia penal para fazer isso. Muito obrigado, vereador Toninho. Obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Júlio César Kamisk. Senhor presidente, muito boa tarde.
Cumprimento os demais membros que compõem a mesa, vereadoras, vereadores, todos que nos acompanham por aqui, mesmo pelas redes sociais. Senhor presidente, utilizo essa tribuna para fazer um pedido ao líder do governo, vereador Toninho. Chegou aos meus ouvidos que as crianças especiais que até o ano passado eram recolhidas em suas casas, eram buscadas em suas casas para ser dirigidas, por exemplo, a PAI, a partir deste ano não estão tendo mais esse privilégio ou essa possibilidade, tendo que seus pais terem que levar em determinados pontos, paradas, etc., para que possam ser, por ali, ser levado à respectiva associação. Creio que é um assunto de extrema relevância, muito preocupante, por sinal. Estou me referindo apenas às informações que recebi. Isso, de certa forma, eu fiquei muito preocupado, porque já ouvi, talvez, de algumas mães que deixarão de levar seus filhos pela dificuldade de locomoção. Cadeirantes, por exemplo, que teriam que estar levando a um determinado ponto, cuja acessibilidade está comprometida, a gente conhece. Eu acho que é uma questão de tempo até para que toda a acessibilidade seja superada no município do Criciúma. Isso a gente acredita com aquele projeto, com a empresa que foi contratada para a mobilidade urbana, né, vereador Juarez, possa apresentar um plano a contento e poder contemplar isso tudo e viabilizar de certa forma. Mas eu estou preocupado, sim. Eu acho que cabe a nós, vereadores, ficarem muito atentos a isso, né, vereador Giovana? E se por acaso o vereador líder do governo puder nos dar atenção nesse sentido, para a gente identificar se de fato é isso que está acontecendo, se criou-se algum caso especial para que possam ser atendidas aquela família que não estão tendo dificuldade de levar as suas crianças até esse ponto. São pessoas muitas vezes idosas, que quando o ônibus, o micro-ônibus, chega na sua casa, o motorista acaba auxiliando para colocar dentro do ônibus e levar para o local de destino. Então, eu trago esse assunto, senhor presidente, por perceber que é de extrema importância e economizar, nesses casos, eu não vejo como um bom negócio. Muito pelo contrário. Eu acho que nós estamos num momento em que a humanização ela se faz presente em todos os segmentos. O vereador Zairo acabou de trazer um exemplo, por exemplo, agora. Um exemplo, por exemplo, nesse momento. E eu acho que esse caso que trago realmente é muito importante. É claro que eu vou buscar mais informações, mas também peço ao vereador líder do governo, né, que de fato dê uma verificada nessa questão e possa trazer essas informações para que a gente possa até ficar um pouco mais tranquilo em relação a esse caso. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Manuel Rosengue da Silva. Sobre o cigarro eu falo amanhã, vereador. O senhor dispõe do tempo do vereador Miri D'Agostino também, mais 3 minutos e meio. Obrigado, Miri. Muito obrigado. Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras e vereadores, público de casa, aí que nos assiste pelas redes sociais, boa tarde. É que eu venho recebendo aí muitas queixas de usuários do transporte coletivo e a reclamação é sempre a mesma, ou as mesmas. Diminuição drástica de horários de ônibus, que, principalmente nos bairros onde as pessoas mais precisam. E nos horários de pico, mesmo que as empresas ou a diretoria de trânsito aleguem aumento de frota, nesses horários não está atendendo adequadamente a demanda. Por exemplo, aqui vou citar um exemplo meio que aconteceu com a minha filha, que acontece, aliás, sempre. Ela sempre que precisa ir para o trabalho, para a universidade, ela passa 5 ou 6 ônibus lotados para no sexto, e aí com isso ela chega atrasada, enfim, e aí é uma menina ansiosa e acaba se deixando levar pelo estresse, enfim. E eles passam lotados, e quando eu digo lotados, é lotado mesmo, né? E principalmente para as mulheres, fica gerando aquele desconforto para as mulheres.
E o risco também, né? O risco de contágio do vírus, da Covid, da H1N1, H1N12, eu acho que já tem isso, né, vereador Areu? Está avançando cada vez mais. Que continua, né, matando absurdamente aí no Brasil. E, claro, deixando as pessoas também extremamente estressadas. Um outro assunto que eu gostaria de chamar a atenção também, e que nós estamos de considerar a sua relevância, é com relação a inúmeras pessoas que estão nos procurando para reclamar dos terrenos baldios, tomados pelo mato, servindo de esconderijo aí para roubos, para furtos, drogas, para uso de drogas. Eu até trouxe aqui alguns depoimentos, abre aspas, a presença de pessoas estranhas nas ruas do nosso bairro está se tornando frequente. São pessoas que saem do meio do mato e isso nos deixa com muito medo, principalmente depois que entraram numa casa aqui, na minha rua, e levaram tudo. Segundo depoimento, abre aspas, nos fundos da minha casa tem um terreno cheio de mato, árvores, arbustos. A minha filha adolescente fica em casa sozinha à tarde. Estamos com medo, porque sempre vemos vários usuários de drogas entrando ali para usar e permanecer no local. Fecha aspas. E num terceiro, num outro bairro, a moradora diz que já invadiram sua casa 3 vezes este ano. Sua mãe, de 81 anos, já flagrou os usuários de drogas furtando vários objetos. Enfim, o poder público está subestimando, imagino, né, o problema que traz e trará ainda mais muita preocupação e dor de cabeça. Eu sugiro que seja realizada aí uma campanha, e que seja permanente essa campanha, conscientizando a população e os proprietários dos imóveis, para que façam, né, a limpeza, o cercamento, de modo que impeça, né, o acesso dessas pessoas aos terrenos, também, e com isso impeça essa insegurança, né, nas comunidades. E com isso, os terrenos, com certeza, ficarão bem valorizados, a cidade mais bonita, né? Enfim, só temos a ganhar. Agora, uma coisa é certa. Temos que começar pelo município. Uma parte, vereador. Pois não. Só para contribuir com a sua falação, vereador, na reunião que nós tivemos na semana passada, juntamente com esse setor competente sobre as limpezas também do terreno, que é a responsabilidade do Jim, eu cobrei isso dele, até porque lá na Grande Próspera tem terrenos que estão todos cercados, e que estavam cheios de mato, que não tem residência, não tem nada. E eles pegaram e notificaram, eles dão 10 dias, e a partir daí que eles não tomam a medida de fazer a limpeza, a prefeitura vai lá e faz a limpeza. E, coincidentemente, esta semana, agora, eu passei lá hoje, já está tudo limpo, o terreno lá. Então, a prefeitura, eu acho que está começando a ter ação que realmente já deveria ter tomado há mais tempo. E as empresas já vão começar a ser efetuadas desta forma. Perfeito, isso é muito bom ouvir isso. Agora, é importante também, viu, vereador Toninho, essa campanha permanente assim, de conscientização, né? Tanto das pessoas quanto dos donos de imóveis, que infelizmente às vezes não são tão bem cuidados. É isso, presidente, muito obrigado. Obrigado, Miriam, aí pelo tempo. Só, ainda em tempo, vereador Manuel, os 2 representantes dessa casa no Conselho de Transporte, o vereador Márcio e o vereador Daniel Antunes, que nos representam lá no Conselho. Com a palavra, o vereador Daniel Frederico Antunes. Boa tarde, senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores e vereadoras, quem nos assiste no Plenarim e também pelas redes sociais e TV Câmara. Subo novamente a essa tribuna como defensor da saúde e agora membro da Comissão da Saúde desta casa, para mostrar a minha indignação
em relação ao congelamento do piso nacional da enfermagem determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje, quem escutou os meios de comunicação observou que alguns representantes da categoria em nossa cidade anunciaram uma mobilização nacional que haverá amanhã, dia 14, e aqui em Criciúma também, e que se esse valor não for liberado, conforme manda a lei aprovada no ano passado, haverá uma paralisação nacional dos profissionais da enfermagem a partir do dia 10 de março. Aí está lá do caos, né, colegas vereadores e vereadoras? Meu total apoio aos profissionais que merecem e devem ser reconhecidos. Um outro ponto que eu gostaria de citar nessa tarde, que eu não posso deixar, é sobre a volta do ICMS em cima da conta de energia da população. Isso é um retrocesso. O dinheiro precisa estar na mão do povo e não na mão do governo. A previsão da média de aumento é de 10%. Imaginem pessoas vulneráveis que vivem com salário mínimo e que querem estar com as suas contas legalmente em dia, sendo impossibilitada por esse aumento abusivo. Não que justifique, mas quando muitos acabam recorrendo a gatos e uso ilegal, devemos refletir sobre o tamanho da carga tributária colocada nos ombros de nós, o povo. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Arleuda Silveira declina. Com a palavra, a vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Boa tarde, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadora, a todos que nos assistem aqui também pelas redes sociais. Eu subo a essa tribuna hoje para falar um pouquinho sobre o que aconteceu na sexta-feira. Foram assaltos aqui na nossa cidade, inclusive na região da Quarta Linha, foi um assalto a banco. Nós que moramos no local nos sentimos bastante inseguros com tudo, né? Porque, na verdade, a comunidade passava por ali e não sabia nem o que estava acontecendo. Alguém me relatou, disse assim, achamos até que era treinamento, porque o roubo estava acontecendo, o assalto estava acontecendo dentro da agência do Sicredi, na comunidade, e é bem próximo à rodovia, fecharam a rodovia, tinham vários policiais, graças a Deus ninguém saiu ferido, os policiais também estavam todos lá, o efetivo, e a gente quer parabenizar, né, porque nesses momentos eles também colocam a vida em risco para salvar outras pessoas, foram feitos reféns, as pessoas ficaram bem nervosas, muito temidas, né, pela vida, as pessoas que ficaram de reféns dentro da agência. Então foi um momento bem difícil, mas que, graças a Deus, deu tudo certo pelo treinamento, pelos efetivos que a gente tem aqui na cidade, mas eu penso que o debate ele tem que continuar. Nós precisamos de mais efetivos, porque enquanto aconteceu aquele assalto na Quarta Linha, aconteceu, parece um outro aqui no centro da cidade. A gente viu nos jornais que aconteceu um assalto aqui. Então, a gente não sabe se isso tem ligação uma coisa com a outra, não se sabe. Então, nós precisamos continuar esse debate com o governo do Estado sobre a segurança da nossa cidade. O aumento do efetivo, se é esse o problema, não sei. Porque o efetivo parece que estava todo na Quarta Linha naquele dia, mas realmente é preocupante, a gente não sabe se tem ligação uma coisa com a outra, mas a gente precisa esclarecer isso, e a gente sabe que a nossa cidade todos os dias protagoniza algo parecido, então a gente precisa se sentir seguro, né? Nossa cidade é linda, maravilhosa, a gente quer continuar aqui, mas a gente quer continuar com segurança, então a gente pede, né, em especial agradeço também e parabenizo ao tenente-coronel Mário Luiz Silva e a todas as pessoas, os efetivos, a todos os policiais que lá estiveram, para realmente que deu certo, né? Para que realmente colocaram ali o seu trabalho em prática e realmente foi importante a atuação deles lá e deu tudo certo. A gente agradece a atuação deste efetivo lá. Então, era isso. Obrigada. Com a palavra, o vereador Márcio Darós. Também registrar a presença do doutor Marcelo, que é irmão do vereador, que vai falar agora, também todos os assessores e todos que nos acompanham nesse momento aqui no plenário. Senhor presidente, colegas da mesa, vereadores.
Não posso também deixar de registrar aqui a presença do meu irmão, advogado Marcelo da Luz, que foi muito importante no pleito para a gente hoje poder estar aqui. Então, queria deixar registrado aqui também, hoje as nossas comissões, faço parte de 2 comissões, as comissões de obras, transporte, e a comissão também de educação, cultura e esporte. Deixar registrado e agradecimento também por essa casa, pela equipe de comunicação, que hoje é uma ferramenta a mais que o vereador ele consegue levar até o público. Pode estar acompanhando pelo canal dessa Câmara, pelo canal do YouTube da Câmara de Vereadores, as sessões das nossas comissões, o que o vereador realmente está fazendo e está sendo divulgado. Então, quero deixar esse agradecimento e também pelo nosso presidente da nossa comissão, Loba Dias, que foi colega da comissão de obras desses 2 anos que antecederam, e também a presidente Roseli, a presidente da comissão de educação. Quero registrar aqui também, esse final de semana foi matéria da NSC Criciúma, do trabalho prestado pelo Núcleo do Bem-Estar Animal, junto com os voluntários que estiveram lá no sábado, lá, dando banho, cuidando, levando os animais que lá se encontram, que ficam realmente internados, estão para doação. Então, fizeram um trabalho muito, muito bonito, matéria muito bacana, que hoje esteve passando no Jornal do Almoço. O voluntariado de nossa cidade, em todos os segmentos, ele ajuda de uma importância tão grande para o município, que às vezes eu me questiono, se não estivesse todos esses voluntários, todo esse serviço teria que ser prestado realmente pelo município. Então, deixo um agradecimento aí para todos que fazem um trabalho voluntário, especialmente ali pelo núcleo, e agradecer ao Cristóvão de Lima, que é hoje diretor lá presidente do Núcleo do Bem-Estar Animal, pelo belo trabalho que ele está fazendo. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Nicola Martins. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, muito boa tarde. Professora Gisele, que está aqui hoje também, veio por conta do requerimento sobre a Lei Lucas, que vai ter posteriormente. Talvez não fique ainda a tempo, porque eu sei que tem compromisso, mas, de qualquer forma, registro vossa presença, o Matheus, suplente de deputado federal, dentre outros que estão aqui hoje. Presidente, hoje nós fomos surpreendidos aqui, os vereadores, a hora que chegamos nas nossas mesas, com esse bonito livro, Trato pelo Saneamento, aqui um presente que a dona Kazan dá para nós. Cada um dos vereadores ganhou esse livro, falando sobre a importância de cuidar da água, né? A importância com uma sociedade para um futuro sustentável. Amanhã nós estamos instituindo a nossa comissão especial da Kazan, e eles dizem aqui na carta que entregam a todos nós, né, que é com grande satisfação que encaminhamos este livro, e aí fala que esta é uma singela mostra de um grande trabalho desenvolvido e realizado em conjunto com a população. Mais do que executar fiscalização de redes de esgoto, os tratos são desenvolvidos em diferentes localidades, estimulando a conscientização ambiental, demonstrando que o meio ambiente acontece com a interação de todos, com a Kazan, com a população e com as mais diferentes instituições. E aproveitamos para reforçar nossos votos de um 2023 com harmonia e com compromisso de desenvolvimento sustentável. Amanhã a gente institui a nossa comissão especial para acompanhar os trabalhos da Kazan, e desde já eu uso as palavras da Kazan para dizer que nós esperamos que essa comissão seja com contribuição da Kazan, com harmonia e com compromisso pelo desenvolvimento sustentável. Obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Somente para solicitar a retirada de tramitação do requerimento 28/2023, que está na pauta de hoje,
porque houve um erro formal e eu refiz ele com outra numeração, mas é o 28 de 2023. Será atendido de plano, vereador. Com a palavra a vereadora Roseli Maria de Luca Pizzolo. Declina. Com a palavra vereador Juarez de Jesus. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, público que se encontra aqui no plenário. Eu vi atentamente a fala do vereador Júlio Kaminski sobre essa situação dos autistas que recebiam um atendimento especial no transporte. E esse vereador também recebeu, vereador, reclamações nesse sentido, e procurei a Cris para tratar de alguns casos específicos, e realmente foi uma redução de custos, e que realmente nos preocupa bastante. O que ela me passou que vai tratar cada caso de uma forma especial. Então, eu levei para ela uma situação que era uma menina que mora no São Cristóvão, que o pai teria que deslocar ela até aqui a Igreja Assembleia de Deus, porque o ônibus ia passar aqui na Assembleia de Deus. Então, não tem a mínima condições, né? Então, realmente é um caso preocupante. Eu também gostaria, vereadora Giovana Zanetti, de parabenizar a atuação da Polícia Militar naquele caso específico da captura dos assaltantes, né, do banco ali na quarta linha, no Sicredi, onde a Polícia Militar agiu de forma muito rápida, inteligente. A polícia que faz o melhor com o que tem. E aí nós precisamos continuar, sim, é verdade, cobrando o aumento do efetivo. Eu lembro muito bem, numa das reuniões que eu fui, quando o governador Jorginho Melo estava pedindo voto, ele falava sobre o aumento do efetivo da Polícia Militar. E espero, assim como ele já veio aqui na ASIC e se comprometeu em aumentar o efetivo, assim seja. E nós vamos continuar cobrando, vamos ficar em cima. Porque realmente a gente tem visto vários casos acontecendo e a polícia faz, repito o que eu falei, a polícia faz o melhor com o que tem. Também quero aproveitar para fazer alguns agradecimentos. O nosso ex-vereador Aldinei Potelec faz um trabalho excepcional. Na condição de vereador, já fazia um bom trabalho, mas na prefeitura tem feito sempre muito atencioso, sempre procurando atender, e a gente precisa realmente parabenizar as pessoas que realmente abrem a porta e marcam o horário, conversa, dá atenção. E aí tem o Potelec que faz um bom trabalho, o Gustavo, o Frank, o Marcelo ali da DTT, o Cláudio da Saúde, o David, tem vários funcionários públicos que realmente fazem um baita trabalho. Mas eu quero também dizer que eu vou começar a subir nessa tribuna para aqueles que não atendem, para aqueles que tu manda WhatsApp e não responde. Eu vou começar a mandar WhatsApp aqui da tribuna. Vou começar. Porque tem que valorizar quem trabalha, mas quem não trabalha, quem não dá atenção, também tem que puxar a orelha. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Salésio Lima declina. Com a palavra, o vereador José Paulo Ferrares. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público aqui presente, a todos que nos assistem também pelas redes sociais. Nossos cumprimentos. Senhores vereadores, eu gostaria de explanar um pouco sobre o que é saúde, sobre os cuidados do Estado, do Ministério da Saúde e também do nosso município. Às vezes podemos ter alguns pequenos erros, mas 90% acertando. Queria dizer para os senhores, conforme falou o prefeito aqui, que muita gente diz que o prefeito é de responsabilidade, a cirurgia é de responsabilidade do prefeito, quanto não é.
é do governo do Estado e também do governo federal. Então, precisamos, vereador Júlio Camis, Comissão de Saúde, todos os vereadores, cobrar isso do nosso governador Jorginho Melo, da nossa secretária de Saúde do Estado, Carmen Zanotto. O governo do Estado, através dos recursos que vêm também para a saúde, mantém o Hospital São José, que às vezes o município tem que colocar algum dinheiro, mas depois, como diz, é devolvido. O Hospital Santa Catarina é pago pelo governo do Estado, com recursos que certo que vem do governo federal também. E temos o compromisso, e graças a Deus, agradecemos o governo do Estado por fazer iniciativa aí, de iniciar o mutirão de cirurgias agora no início do governo. O que detesta esse vereador, e detesta muitas pessoas, é mutirão em final de governo. Também gostaria de dizer para os senhores e para todos os ouvintes que a responsabilidade da unidade de saúde, da saúde preventiva, é do governo municipal. Quando se trata de unidade de saúde ainda, o governo federal manda parte dos recursos, que são poucos, para manter a equipe lá na unidade de saúde, mas saúde preventiva é responsabilidade do governo do município. Clínico geral, especialidade, exames, fisioterapia, que o governo do município agora está assumindo, levando para 24 horas da Próspera, levando para a unidade de saúde da quarta linha, aqui no centro multiprofissional, na qual também a Comissão de Saúde vai fazer visitas para ver realmente, vereador Arleu, tratamos no final ali, depois que você tinha saído, para ver como é que está a situação do atendimento. Então, que cada um, eu estava observando cada vereador falando antes, cada um fazendo a sua parte, está resolvido o problema. Se o governo do Estado fazer a parte dele, o governo federal fazer a parte dele, e o município fazer a parte dele, e nós, cidadãos, também fazer a nossa parte, porque quando marcamos uma consulta, uma cirurgia, um exame, temos que participar também. Temos que ir ao encontro, para não atrapalhar o processo, para não atrapalhar os irmãos aí, os amigos que estão na fila também. Mas esperamos que cada um faça a sua parte. Esperamos que realmente o governo do Estado cumpra com o seu papel, iniciando agora e realmente dentro daquele prazo que ele prometeu na campanha aí, que é de 6 meses, finalizar a fila de espera nas cirurgias no nosso estado de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Obadias Benones da Silva. Senhor presidente, muito boa noite. Cumprimentar a mesa diretora, os membros, Roseli, vereadora, Márcio, os demais vereadores. Cumprimentar o público que está nos assistindo. Meus cumprimentos a todos. Bom, eu quero agradecer aqui todos os membros da Comissão de Obras, que hoje nós tivemos a nossa primeira sessão, muito bem aplicada, conversamos bastante, trocamos algumas ideias sobre o nosso plano de atuação para o ano de 2023. A comissão ela tem muito trabalho esse ano. Já vi que tem alguns setores que vieram agregar para essa comissão. E agradeço a todos os vereadores, membros dessa comissão, por abraçar essa causa, por estar conosco nessa luta. Meu outro ponto, eu quero aqui destacar, na linha do vereador Juarez, do vereador Júlio Kaminski, eu faço até questão, porque às vezes a gente recebe tanta demanda, e essa questão do transporte me chamou muito. Inclusive, vou colocar amanhã um vídeo, que eu fiz um vídeo mostrando a dificuldade de uma senhora de 70 anos que tem que andar 1 quilômetro para poder levar o seu neto para pegar o ônibus. É uma situação muito difícil mesmo. Então, acho que o pessoal que cuida disso, a gente está em contato para que, se é redução de custo, como diz o vereador, eu vou na linha dele, para isso não tem que ter custo, né, irmão? Isso não dá para ter custo. Não vamos economizar nessa parte, não. Pelo contrário, vamos botar dinheiro aí, porque nós estamos falando de atendimento a pessoas que precisam. Boa tarde, eu gostaria de saber o que aconteceu com o transporte da PAI.
que antes saía feito e agora minha sogra, com quase 70 anos, tem que levar o filho dela portadora de deficiência, o neto dela portador de deficiência, até um local de quase 1 quilômetro. Uma situação muito delicada. Recebi 3 demandas referentes a essa. Há outro assunto, antes de eu entrar na Escola Mário João Batista, vou ter aí uns minutinhos aí, iluminação, gente. Estamos com um problema na iluminação em Criciúma. Conversei agora com o Maurício, deu um probleminha na licitação, mas o que eu estou recebendo, não sei os senhores vereadores, eu estou recebendo todos os dias uma enxurrada de fotos, escuro, pais preocupados porque os filhos estão vindo da faculdade, é moça que vai ter que passar por um lugar que é opaco, que é escuro, e está estourado lá, está queimada a luz, a lâmpada, está um caos. Eu conversei com o Maurício hoje, estou tentando buscar mais informações sobre essa situação, mas está complicado. Sou morador do bairro Mineira Nova, estamos enfrentando um problema aqui, inclusive com o poste e com a questão não só do poste, a precariedade do poste, mas da lâmpada queimada. Eu pago R$70 pela manutenção do meu poste. Outra situação, senhor presidente, amanhã também, hoje, a gente protocolou um ofício para o juiz Evandro Volmor, que está tratando sobre a escola Amaro João Batista, um ofício para que tenha agilidade naquela situação lá. Obrigado. Com a palavra a vereadora Giovana Vitor Mondardo. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, faço uso da palavra hoje para agradecer algumas entidades que se solidarizaram em relação às ameaças de morte que sofri na última semana, eu e mais 4 vereadoras do estado de Santa Catarina. Na semana passada, a gente se reuniu na Câmara de Vereadores de Florianópolis, num ato organizado pela vereadora Carla Aires, da capital, onde a gente pôde não só receber o apoio da ministra das Mulheres, a ministra Cida, mas também contar com alguns encaminhamentos que passam pela criação de um observatório de violência política, que será, então, inaugurado em Santa Catarina nos próximos meses. Mas faço aqui desse espaço um espaço de agradecimento, presidente, em especial ao Sindicato dos Guardas e Agentes de Santa Catarina, que emitiram uma nota em decorrência dessas ameaças. Da mesma forma, a Câmara de Vereadores de Sara, através das vereadoras Carla Souza e Silvia Mendes, a Federação de Sindicatos dos Professores e Professoras de instituições federais de ensino superior, básico, técnico e tecnológico, através da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com os deputados Marquito e Luciano Carminati, da mesma forma, através do Movimento Humaniza SC, a Central Única dos Trabalhadores, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas e a Coalizão em Defesa da Democracia, que tem no íntimo da sua entidade também mais de 50 entidades nacionais representadas. Então, faço desse espaço de agradecimento, em especial pelo momento político que a gente vive nos últimos meses. É verdade que a gente viveu uma polarização que incendiou a política brasileira e que, de alguma forma, nos colocou em lados opostos na disputa política. Há que se interpretar que, daqui para frente, o caminho é de crescimento, é pelo desenvolvimento, mas ainda assim, há também de se distinguir aqueles que defendem a democracia e aqueles que não. Hoje cedo, um menino de 17 anos realizou um atentado numa escola de ensino básico e ensino fundamental, vestindo símbolos nazistas em São Paulo. E isso tem acontecido com uma frequência absolutamente mais alarmante do que prevíamos. Santa Catarina tem sido, sim, berço desse espaço, mas ainda assim, denunciar isso não faz com que as pessoas fujam de Santa Catarina ou deixem de vir para Santa Catarina. É preciso denunciar para elucidar de onde vem essa raiz radical e, acima de tudo, violenta contra a população. O 8 de janeiro de 2023 marcou, sim, uma tentativa de golpe no Estado brasileiro e que demonstrou, não só para nossas instituições mais importantes, a fraqueza ou, muitas vezes, a inabilidade de enfrentar certos nichos radicais. Por isso, faço daqui o meu pedido, que daqui para frente, presidente, eu não precise mais subir aqui sobre ameaças, sobre constrangimentos, sobre situações diversas. Eu quero falar da cidade e tenho muito o que falar. Vou deixar para discutir os requerimentos, porque passo a entender que pelo 12º ano seguido,
que um prefeito está na cidade e ainda assim não consegue dar conta de uma licitação de iluminação pública é um grande problema. Quero falar da cidade e conto com vocês para isso. Muito obrigada. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das matérias. 13ª sessão ordinária terceira sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Expediente. Continuando o requerimento 12/2023, autor Daniel Frederico Antunes. Requer-se à mesa, ouvindo o plenário e na forma regimental, o envio de expediente à Companhia Catarinense de Água e Saneamento, solicitando as seguintes informações. Nos dias em que os usuários ficarem sem abastecimento e fornecimento de água, como será feita a cobrança de taxa de consumo cobrada pela Casan? Esse valor será reduzido na proporcionalidade em que os usuários ficaram sem fornecimento de água? O requerimento continua em discussão, com a palavra o vereador Juarez de Jesus, que já tinha se inscrito. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e público que nos assiste. Eu tinha escrevido para tratar sobre esse requerimento na outra semana, e acabou não dando tempo. Eu tinha trazido as minhas contas de água do mês anterior e do último mês. Eu tinha uma expectativa que realmente ia diminuir, vereador Daniel. Quinta, sexta, sábado, domingo, foi voltar na segunda lá no bairro Ana Maria. Absurdo. E ninguém aguenta mais. A taxa não diminuiu. Continua a mesma taxa. Certo é para pagar esse tipo de livro. Cadernado, bonito aqui. Bonito. Deve ter custado dinheirinho bacana. Queria ver quanto é que custou isso aqui. Com certeza que foi nós que pagamos, né? Uma aberração. Então, realmente é inadmissível o tratamento que a Casan tem com a população de Criciúma. Ninguém aguenta mais. Onde passa a rede de tratamento de esgoto, o cara paga 250 de água, tem que pagar 500 pau. Eu recebo mensagem com frequência. Ninguém aguenta mais. Taxa diminuir proporcionalmente é difícil. Para isso, nós temos que ir para cima, Nicola, Kaminski. Essa comissão tem que funcionar, mas funcionar para valer. Funcionar para valer. Essa casa tem tratado, e eu vi já em alguns grupos, os vereadores não fazem nada em relação à Casan. Muito pelo contrário. A gente já trouxe aqui a funcionária da Casan, inclusive veio aqui uma arrogância veio aqui nessa casa. E nós vamos trazer de novo. Porque nós vamos para cima, nós vamos cobrar. Porque se for só para fazer comissão por fazer, que a gente não faça. Agora, eu não admito dizer que a Câmara de Vereadores não trabalha em relação à Casan. Uma parte. Vereador Juarez, inclusive eu também recebi print de grupos de lideranças comentando de a gente já estava tocando esse negócio e agora vem a Câmara querer tocar no nosso lugar. Querer passar por cima de quem já estava encaminhando isso, encaminhando aquilo. Gente, ou a gente soma esforços para conseguir chegar num interesse comum, ou a gente vai ficar cada um puxando para um lado e não resolvendo absolutamente coisa nenhuma. Porque se a gente não faz nada, a resposta, a crítica é porque não faz nada. Se faz é porque está querendo se meter. Tem alguma coisa errada. Inclusive, eu recebi algumas pessoas hoje em meu gabinete, algumas lideranças comunitárias, eu disse, vocês têm que participar da comissão,
Vocês têm que estar junto na comissão, participando do dia a dia dessa comissão para poder dar resultado. Vocês elegeram a gente está aqui para representar vocês. Não é só um grupo, não. São os 220, 240 ou 250, como diz o prefeito de Salvador, 1.000 criciumenses que nós temos. Boa, inclusive, nós fomos numa reunião no GREON, a convite de lideranças, e naquele dia o vereador Daniel fez uma pergunta. Foi muito interessante. O vereador Daniel fez uma pergunta para todos aqueles presidentes de bairros que estavam no evento. Quantos de vocês aqui já assistiu à sessão da Câmara de Vereadores? Quantos? Um levantou a mão. Aí é fácil falar que a Câmara não atua em relação à Casan. Era isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Obadias Benones. Presidente, muito boa noite mais uma vez. Cumprimentar todos os vereadores, o público que está nos assistindo. Eu não ia entrar não ia falar muito, porque os vereadores, me senti contemplado pelas falas da semana passada e a fala do Juarez também agora. Cumprimentar o vereador Daniel por trazer essa matéria aqui. Essas perguntas que estão sendo colocadas aqui, elas são importantes. Além do requerimento que, vamos tomar, eles não têm por obrigação de responder, mas tomara que responda esse requerimento aqui. Porque esses questionamentos aqui estão na rua. O criciumense quer saber, porque foi prejuízo. Foram quinta, me ajuda aí, gente, foi quinta, sexta, estourou o adutor na quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira, 4 dias. Quem que vai pagar isso? Quem que vai pagar o prejuízo que o cidadão teve? Então, além do requerimento que o nosso querido colega coloca aqui, a comissão tem que levantar isso aqui. Eles vão ter que responder e nós temos que bater firme. Porque prejuízo. Ou eles vão mandar a conta para o trabalhador, o cidadão pagar. Pode ir lá, parte. Eu tô sendo bem educado, gente. Eu não estou faltando respeito. Eu estive na Casan, fui muito bem atendido, fiz os meus questionamentos lá. Eu estou muito tranquilo, não estou nervoso, não. Estou bem calminho, eles não me viram nervoso. Eu fui muito bem atendido pelo presidente, como é o nome dele? Me ajuda aí, gente. O Matheus, me atendeu super bem, o engenheiro, me passaram todas as informações que eu precisava para aquele momento, para responder alguns cidadãos sobre o que tinha acontecido de fato. Mas essa pergunta aqui, que o vereador coloca, essas questões aqui, isso aqui que está o cerne da questão. Quem é que vai bancar isso? Quem vai ressarcir o nosso cidadão? Quem vai ressarcir o bolso? Estou tranquilo, não estou nervoso ainda não. Pois não. Então, eu estou recebendo várias faturas de vários consumidores com o preço simplesmente bem além do que costumam gastar esses consumidores. Por exemplo, a última fatura agora que receberam simplesmente dobrou. Eu estou encaminhando isso, inclusive, para Casan e prometeram resolver, mas é só para informar que, pelo menos na tentativa de cobrança, estão fazendo com o consumidor. Tomara que isso seja aplicado em todos os bairros que foram prejudicados. E esse requerimento, eu queria muito que a Casan respondesse, e o vereador Daniel fica atento, estraga se houver essa resposta, para a gente poder desfrutar disso. E na comissão, eu já estou inscrito nessa comissão? Estou, né? Eu quero tratar sobre isso aqui também. Vamos bater firme nisso aí. Obrigado. Estou calminho aqui, gente. Não requerimento nervoso, continua em discussão. Com a palavra, vereador Júlio. Não. Não, Marcos. Vou trazer o livro aqui. Não? Bonito o livro. Muito bonito, por sinal. Boa tarde mais uma vez, senhor presidente. O vereador Obadias estava meio exaltado. Né? Não estava. Imagina quando ele ficar. Aí o Maneca foi lá e deu uma calmadinha no senhor, né? Senhor presidente, eu estou feliz de ouvir os vereadores subir à tribuna para falar da Casan. Porque, olha, que luta danada nós travamos ao longo dos tempos, falando sobre os trabalhos de prestação de serviço.
Ô, vereador Márcio, olha, foi uma luta, vereador. Anos a gente vem falando, a gente vem sofrendo. Somos muito bem atendidos na Casanco. Nossa, e na época do Gilberto, então, eu não faço nem comparação para não ser injusto com ele. Porque realmente o Gilberto dava um tratamento de excelência a qualquer um que o procurasse. E eu fiquei com uma impressão muito ruim quando fomos contemplados com aquela visita, né, no convite pela Casan aqui nessa Câmara. Realmente eu fiquei muito preocupado e eu verbalizei pessoalmente a minha preocupação. E o vereador Nicolas traz, na sessão anterior, uma fala, senhor presidente, porque essa matéria realmente ela é importante e muitas coisas, vereador Daniel Antunes, certamente a nossa comissão vai poder debater. E um dos temas exatamente é esse. Porque cobrar é fácil. Até porque se não cobrar fica sem água. Então tem que pagar. Agora, o prejuízo que isso representou. E outra coisa, dá problemas em adutoras, dá vazamento. Nós passamos outro dia, tinha um vazamento aqui próximo, aqui na Rua Araranguá também, um vazamento que parecia pequenininho, mas aquilo estava brotando assim, estava um estrago danado. A gente imediatamente colocou ali nas redes sociais, pedindo atenção. Porque essa conta do vazamento também nós pagamos. A conta, quando você não recebe em casa, você também vai pagar. E aí é claro que agora começa a surgir outras discussões e que vai ser apurada, vai ser discutido. O vereador Nicolas, repito, ele trouxe uma fala e a gente espera que isso não aconteça. Mas se tiver que acontecer, certamente os vereadores, na sua totalidade, nos apoiarão para um processo de investigação, através de uma comissão de inquérito, sim. De inquérito, se for o caso, e nós não tivermos o apoio necessário para trazer as respostas que se quer, e eu acredito sinceramente que nesse momento, vereador Obadias, nós teremos todo o apoio necessário para trazer as informações que precisam ser trazidas à tona. Finalmente, estamos chegando num ponto que sempre desejamos. É dar respostas. Dizer que essa casa não vem trabalhando, eu imputo uma injustiça muito grande. E especialmente nesse tema, que ao longo do tempo temos sim trazido essa questão, falando sobre essa questão, falando sobre os pontos que têm trazido grandes problemas para o município. E repito, a nossa água na sua totalidade, salvo alguns locais onde precisa do buster, ela vem por gravidade. Gravidade. Mais do que nunca, mais do que justo, vereador Daniel, é dar uma contrapartida, mas no bolso das pessoas, porque ninguém aguenta mais pagar essa conta cara do jeito que está. E o material realmente é muito bonito, vereador Nicolas, bem elaborado, umas fotos bem apresentadas, custou, acho que você que for para o estado todo, será? Ou só para nós aqui dos vereadores? Se for para o estado todo, realmente essa conta vai custar muito caro, ainda mais no bolso de todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 09/2023. Autor Juarez José de Jesus dos Santos. Limpeza e pintura da escadaria localizada no final das ruas Barão de Rio Branco e Marcelo Lodete, Centro. Indicação 10/2023, autor Giovana Vitor Mondardo. Limpeza no terreno da EMEB Fiorento Meller, localizado no bairro Mineira Nova. Indicação 11/2023, autor Giovana Vitor Mondardo. Limpeza com corte de vegetação na rua Maria José da Silva, localizada no bairro Ana Maria. Indicação 12/2023, autor Giovana Vitor Mondardo. Limpeza
ruas Manuel José da Rosa e da rua Cecília Ribeiro Eugênio, localizada no bairro Imperatriz. Indicação 13/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Troca de lâmpadas em diferentes postos localizados na rua Manuel José da Rosa e Cecília Ribeiro Eugênio, no bairro Imperatriz. Requerimento 13/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando a cronograma por parte da equipe de iluminação pública para verificar postes com luzes queimadas, principalmente ao redor de escolas, faculdades e universidades, para que os alunos e alunas tenham mais proteção no retorno das atividades escolares. Se positivo, que se apresente. Se não, que se justifique e diga se a intenção de fazer esta vistoria. Requerimento está em discussão. Com a palavra a vereadora Giovana Vitor Mondardo. Tá ligado? Agora tá. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu fiz esse requerimento atendendo a pedidos de muitas pessoas que nos procuraram. Como vocês puderam ver, a gente fez algumas indicações e não é de hoje que o programa da iluminação pública tem assolado Criciúma da mesma forma e se atravessa com a questão da segurança pública. A gente já ouviu alguns vereadores citarem anteriormente. Eu estou tentando entender o que há de tão complexo numa situação em que, pelo 11º ano de mandato do prefeito, não se consegue avançar numa licitação de iluminação pública. Veja, é um conceito básico de administração pública, vereador. 11 anos de mandato, há muito que se orgulhar. Mas, nesse sentido, eu também procurei, né, qual que era a manifestação da própria infraestrutura, o que tem se manifestado a respeito da COSIP, enfim, e a manifestação é de que falta materiais para o bom funcionamento da COSIP, né, para poder dar andamento, portanto. É que também parece que deu algum problema na licitação, e eu gostaria de ouvir, inclusive, o líder do governo ou algum outro colega vereador, se tem alguma informação a respeito disso, para poder esclarecer, para a gente compreender e poder dar essa resposta à sociedade da falta de, talvez até de sensibilidade, porque iluminação pública passa pela discussão mais latente do que a gente tem feito aqui dentro e fora da Câmara de Vereadores, que é a segurança pública. Não adianta a gente entrar numa discussão de que não pode ter guarda municipal, que pode, mas se o básico, que é a iluminação pública, não tem sido efetivado. Falta material, a licitação não terminou, aparentemente se daria por finalizada na sexta-feira e continuaria, então, para ser aplicado e solucionado esses casos nas próximas semanas. Mas veja, é começo do ano, nós temos o efetivo baixo da Polícia Militar e não por culpa deles. Nós não podemos abrir uma discussão sobre a Guarda Municipal, porque parece que é um tabu falar sobre isso. E a iluminação pública com a volta às aulas ainda dessa maneira. Então, chama atenção para esse fato, principalmente com esse retorno. Na próxima semana, após o Carnaval, muitas escolas e as universidades, as faculdades já vão ter retornado. Na região do Pinheirinho e no bairro Universitário, há uma tendência muito grande, não só de falta de policiamento, mas uma demanda muito alta de muitos jovens andando, muitas vezes ao longo da noite, enfim, principalmente por ser uma região universitária e com muito risco, em especial para as meninas que têm também referido esses casos de assédio e abuso lá naquela região. Então, faço aqui esse pedido do ponto de vista da segurança pública e da aplicabilidade do conceito básico de administração pública. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Não. Com a palavra o vereador Obadias Benones da Silva. Senhor presidente, deixa eu rapidamente me manter numa posição aqui, cumprimentando a todos mais uma vez, né? Permita-me discordar da vereadora Giovana Mondardo. A gente precisa estar bem informado do que acontece em nossa cidade, né? Não são 12 anos de governo e em 12 anos deu problema de iluminação. Vamos ser coerentes e vamos ver e estar bem informado do que está acontecendo. Todas as demandas que chegou ao meu gabinete em relação à troca de lâmpadas
fui bem atendido. Uma questão que acontece agora é com a licitação, que deu problema, que 2 empresas entraram e interromperam o processo para andar o processo. Então, o problema está começando agora, nesse tempo em que o governo Clésio Salvaro, não sou advogado dele aqui nesse momento, mas tem que fazer justiça aqui. A Criciúma já foi elogiada pela rapidez, inclusive, nas trocas das suas lâmpadas. Então, nesse momento agora, há uma situação que é um gargalo, um problema sério que está acontecendo e que não é problema do Poder Executivo nesse instante. 2 empresas colocaram um freio e não conseguiu entrar ou dar desdobramentos nessa história. Eu estou em cima disso também, conforme os vereadores também estão acompanhando. Nós estamos com esse problema sério. É sério o problema. É muito sério, porque muitas ruas da nossa cidade, eu tenho preocupação com a minha família sair de noite hoje, porque tem alguns lugares que não dá para passar, que está escuro demais. É exatamente isso. Tem problema, e esse problema a gente não vai fechar os olhos. Só que a gente tem que estar um pouquinho mais informado. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador José Paulo Ferrares. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, esse requerimento, claro que é muito importante, vereadora Giovana Mondardo. Precisamos levar conhecimento à nossa população. E eu sempre, quando se trata de algo que é necessidade da nossa sociedade, eu tenho procurado sempre o setor de licitação da nossa cidade. É o órgão que realmente te dá a informação muito correta. E segundo o pessoal da licitação, o setor de licitação nos informou que foi cancelado, cancelado por problemas, essa licitação dia 12 de dezembro. E claro que a nossa população vem reclamando e realmente precisa de uma atenção, vereadores. Mas sempre tivemos aí a cidade bem iluminada e todas as vezes que solicitamos, não tivemos problemas de ser atendido. Mas essa informação que eu vim trazer para os vereadores também, porque eu fui atrás para levar informação ao cidadão da nossa cidade. Foi cancelada por problemas, mas esperamos que realize o mais rápido possível essa licitação para atender a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifeste. Aprovado por unanimidade. Indicação 14/2023. Autor Manuel Rosengue da Silva. Pintura sinalizando área de conflito conhecida como Yellow Box na rua Arthur Bernardes, no cruzamento com a rua Duarte da Costa, bairro São Luís. Requerimento 14/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se existe algum planejamento para a pavimentação asfáltica com construção de calçadas e meio-fio de toda a extensão da rua Lourenço Poçamaidela, bairro São Defende, tendo em vista que a referida rua ainda se encontra em péssimo estado de conservação. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifeste. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida à vereadora Giovana Vitor Mondardo. Solicito a retirada do requerimento 29 de minha autoria, que trata sobre a possibilidade de uma sessão solene do Dia Internacional da Mulher. Conforme combinado com os colegas e também para construir esse dia de maneira coletiva e especial com as demais vereadoras, a gente retira esse requerimento para poder fazer de maneira coletiva, em nome também da mesa diretora e de todos os nobres colegas vereadores. 29. Atendido de plano, vereadora, e obrigado aos vereadores que retiraram, até porque fazer jus às vereadoras dessa casa, que estarão à frente, então, desse Dia Internacional da Mulher.
Requerimento 15/2023, autor Salésio Lima. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe quando será realizado o reparo na pavimentação com lajotas na Rua das Pitaias e na Rua Sidney Roberto Manuel, ambas localizadas no loteamento Vila Real, bairro Vila Nova Esperança, conforme imagens anexas. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 16/2023, autor Antônio Manuel. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se há possibilidade de construção de 2 faixas elevadas para a travessia de pedestres no bairro Linha Anta, sendo uma na Rua Caetano Escremin, de frente à parada de ônibus, e outra na Rua Luizinho Guolo, de frente à escola EMEB Ubaldina Rocha Guedim. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 15/2022, autor Antônio Manuel. Patrulhamento e colocação de material adequado no trecho de 350 metros, ainda não pavimentado, na Rua Miguel Patrício de Souza, localizado no bairro Renascer. Indicação 16/2023, autor Antônio Manuel. Reparos na pavimentação de lajotas na Rua Jovita Pérez da Silva, localizado no bairro Argentina. Requerimento 17/2023, autor José Paulo Ferrarese. Envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se há possibilidade de incluir em 2 áreas localizadas na rodovia Antônio Juste cadastros na Prefeitura Municipal de Criciúma sob os números 101/2080, 101/1113, conforme consulta prévia em anexo, como zona industrial e zona de interesse tecnológico. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 18/2023, autor José Paulo Ferrarese. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há possibilidade de realizar estudo para a instalação de uma faixa de pedestre elevada na Avenida João Ronque, nas proximidades do Banco Cicobi, número 655, bairro Liberdade. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 19/2023, autor Jair Augusto Alexandre. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se é de seu conhecimento que as empresas de transporte coletivo do município de Criciúma não estão recebendo pagamento em dinheiro para a utilização do transporte coletivo, exigindo a utilização de cartão específico de crédito da empresa para a utilização dos serviços de transportes. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 17/2023. Autor Manuel Rosemi da Silva. Pintura sinalizando área de conflito conhecida como Yellow Box no cruzamento das ruas Santarém e José Scott, bairro Operária Nova. Indicação 18/2023. Autor Júlio César Kaminski. Sinalização de preferência na pista da Rua Antônio de Luca com a João Sequinel, de frente ao edifício São Lucas Centro. Indicação 19/2023. Autor Júlio César Kaminski. Limpeza e desassoreamento do Rio das Antas no trecho compreendido entre as ruas José Cardoso, Engenheiro Loja, Rio de Janeiro e Brasília, bairro Próspera. Requerimento 20/2023, autor José Manuel da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal perguntando se existe a possibilidade de realizar reparos na pavimentação asfáltica nas ruas Santarém e José Scott, bairro Operária Nova. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 21/2023, autor Jair Augusto Alexandre. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda esse seguinte questionamento. Existe planejamento para recapeamento asfáltico na Rua Doutor José de Pata?
Caso positivo, quando será realizado? Caso negativo, justificar. É de conhecimento do Poder Executivo a camada asfáltica desta via está muito danificada? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 22/2023, autor Obadias Benones da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Existe projeto por parte do Executivo que tenha por finalidade a criação do mercado solidário em Criciúma? O referido projeto, de reconhecido sucesso em outros municípios do país, atende famílias carentes devidamente cadastradas na Secretaria de Assistência Social com cestas básicas e materiais de higiene e limpeza. Em caso de resposta negativa, é possível a elaboração de projeto com esse viés para que o mesmo possa ser apreciado, discutido, votado e executado em Criciúma? Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Obadias Benones. Não, né? Agora sim. Senhor presidente, eu propus esse requerimento depois de algumas conversas. Eu tenho um cuidado concernente ao social, né, a questão do assistencialismo, a gente tem que se preocupar muito com essa questão, não deixar margem, eu sou contra o assistencialismo, mas acredito que, diante de algumas conversas que nós tivemos, inclusive com igrejas, eu visitei uma cidade do nosso estado, eu achei muito interessante a cidade de Itajaí, esse projeto funcionando de uma forma muito eficaz, muito interessante mesmo, e aqui em nossa cidade, inclusive, tem igrejas que adotaram esse projeto, que isso dá dignidade ao pai de família. É um mercado solidário, as pessoas que estão passando por alguma necessidade naquele exato momento, eles não ficam apenas recebendo a cesta básica, que já é algo muito importante, é alimento. Mas nesse mercado você vai estar colocar à disposição para as pessoas, para as famílias que estão passando uma situação difícil, justamente ele vai tomar posse daquilo que ele está precisando. Porque muitas vezes vai uma cesta básica lá, mas o rapaz não está precisando da cesta básica, está precisando de uma bolacha recheada para a criança, que quer comer uma bolachinha recheada. Fala biscoito, né? Em São Paulo a gente não usa biscoito recheado. Está precisando de comer um pedacinho de frango, comer uma carninha, uma carninha moída, um negócio diferente, que às vezes não vai na cesta básica. Então essa é a ideia, inclusive, para que o pai se sinta, que a paternidade possa ser exercida diante dessa situação, os filhos possam acompanhar o pai dentro desse mercado e com carinho, como se fosse uma compra de fato. É um projeto bom. Eu estou indo a Brasília ainda esse ano. Vou ver se os pais do pobre, pai mesmo do pobre, vamos conversar com os pais do pobre lá, ver se de fato ele vai exercer isso mesmo. Vou dar uma conversadinha tentar chegar lá perto, porque é difícil chegar no homem, o homem é difícil de conversa. Mas vamos levar essa proposta lá para alguns dos ministérios, para ver se o pai do pobre dá uma olhadinha para esse projeto e implanta, e a gente possa dar dignidade para essas pessoas que passam por necessidade. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 23/2023, autor Obadias Benones da Silva. Envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Está no cronograma da Secretaria de Obras e Infraestrutura do município a pavimentação com asfalto da rua Antônio Bongiolo, bairro Bosque do Repouso? Em caso de resposta positiva, qual é o prazo para a realização da obra? Em caso de resposta negativa, favor justificar. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 24/2023, autor Obadias Benones da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. É possível a instalação de ponto de ônibus na rua Tereza Dembosque, no bairro Santo Antônio?
Importante salientar que o grande fluxo de passageiros na região que ficam à espera de transporte público sujeitos a intempéries. Em caso de resposta positiva, qual o prazo estipulado para a implantação da estrutura? Em caso de resposta negativa, favor justificar. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 20/2022-23, autora Giovana Benedetti Zanetti. Instalação de placa de identificação na rua José Nascimento da Silva, esquina com a rua Manzuelo Luiz Rosso, loteamento Sol Nascente, bairro Quarta Linha. Indicação 21/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Restauração de uma boca de lobo localizada na rua Santarém, número 425, bairro Operária Nova. Indicação 22/2023, autora Giovana Benedetti Zanetti. Instalação de placa de identificação na rua Alaide Honorato Rosso, bairro Quarta Linha. Indicação 23/2023, autor Jair Augusto Alexandre. Limpeza, roçada e substituição de lâmpada comum para LED na Praça Antônio de Assis Gonçalves, bairro Pinheirinho. Indicação 24/2023, autor Júlio César Kaminski. Limpeza e manutenção da pavimentação com lajota de diversas ruas localizada no loteamento Santo Aníbal, bairro Pinheirinho. Requerimento 25/2023, autor Nicola Martins. Requer-se à mesa, ouvindo plenária, na forma regimental, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando sobre a implantação da Lei Lucas, Lei 13.722/2018, que obriga as escolas públicas e privadas e espaços de recreação infantil a se prepararem para atendimentos de primeiros socorros, como é realizado o cumprimento da lei nas escolas e creches do município. Quais ações foram implementadas? Qual o planejamento para 2023? Enviar cópias de notícias, atas de reuniões e registro das ações desenvolvidas. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 26/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se é possível permitir o estacionamento gratuito para veículos que estejam sendo conduzidos por idosos ou transportando pessoas com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial em quaisquer das vagas do sistema rotativo municipal e não somente nas áreas exclusivas destinadas a esse fim, conforme preceitua o artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 5.660/2010, a fim de que o deslocamento desse grupo de pessoas entre o estacionamento e o local que se deseja chegar seja menor e mais prático. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nobres colegas, essa foi uma demanda que veio por meio de redes sociais de uma cidadã que tem uma filha, que tem uma deficiência física, e que quando vai ao consultório médico, a vaga que ela tem à disposição para colocar o carro, para poder levar a filha no médico, é extremamente distante do médico. No entanto, próximo ao local, normalmente tem muitas e muitas vagas à disposição. Muitas vagas. Lá no meio da rua tem um monte de vaga, mas a vaga que tem disponível para ela, na gratuidade, é lá na frente, lá longe, e dificulta. Então, esse requerimento vem no seguinte sentido: se há vaga disponível próximo ao local em que ela está indo no consultório médico, isso facilita muito para uma mãe, isso facilita muito para um pai que está levando o seu filho numa consulta médica, está indo
buscar o auxílio. Então, esse requerimento vem nesse sentido de auxiliar, porque muitas vezes essas vagas são distantes do local e há muitas e muitas e muitas vagas disponíveis, ainda mais agora com o novo rotativo, que as vagas disponíveis são aos montes e ficam muito próximas ao local. Pega ali a rua Coronel Marcos Rovares, que tem consultórios no Due Fratelli, por exemplo, e que a vaga disponível está lá perto do antigo HSBC, mas ali na própria frente do Due Fratelli tem várias vagas que ficam à disposição. Por que o pai não pode colocar ali para poder levar o filho no médico que é muito mais próximo? Então é solicitando um estudo em relação a esse assunto. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifeste. Aprovado por unanimidade. Requerimento 27/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando como e por quem é realizada a fiscalização do uso de contenção e ou focinheira em animais em áreas públicas de Criciúma, especificamente nos arredores dos espaços PETs, nos parques municipais, conforme prevê a Lei Municipal número 7.367/2018. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 25/2023, autor Nicola Martins. Pintura de faixa de pedestre na rua Márcio de Andrade, no trecho compreendido entre as ruas Augusto dos Anjos e Júlio Gadzinski, bairro Pio Correia. Indicação 26/2023, autor Daniel Frederico Antunes. Reparo na pavimentação com lajotas na rua Tadeu Joaquim Silvano, de frente ao imóvel número 365, bairro Mina do Mato. Indicação 27/2023, autor Daniel Frederico Antunes. Reparos na pavimentação asfáltica na rua Augusto Pizzetti, de frente ao imóvel número 158 e 389, bairro Mina do Mato. Indicação 28/2023, autor Daniel Frederico Antunes. Reparos na pavimentação asfáltica na rua Clarinda Miglioli de Luca, de frente ao imóvel número 1327, 1342, 1454, bairro Mina do Mato. Indicação 29/2023, autor Júlio César Kaminski. Pintura de faixa de pedestre e de sinalização horizontal indicativa de pare no cruzamento das ruas Imigrante Sônico e Imigrante Casagrande, bairro Pinheirinho. Indicação 30/2023, autor Júlio César Kaminski. Recuperação das lajotas da rua Domênico Sônico, bairro Santa Bárbara. Indicação 31/2023, autor Júlio César Kaminski. Recuperação das lajotas da travessia José Antônio Pickler, de frente ao União Mineira, bairro Santa Bárbara. Indicação 32/2023, autor Júlio César Kaminski. Recuperação das lajotas da rua Sampaio Viana, bairro Santa Bárbara. Indicação 33/2023, autor Júlio César Kaminski. Recuperação asfáltica na rua Elvésio Coelho, de frente ao Colégio Infantil São Bento, bairro Santa Bárbara. Indicação 34/2023, autor Júlio César Kaminski. Recuperação das lajotas da rua Rosalino Dalbó, bairro Santa Bárbara. Indicação 35/2023, autor Júlio César Kaminski. Recuperação asfáltica e a repintura da sinalização horizontal, bem como das vagas de estacionamento rotativo por toda a extensão da rua Santa Bárbara, bairro Santa Bárbara. Indicação 36/2023, autor Daniel Frederico Antunes. Reparo na pavimentação com lajotas e reparo nas bocas de lobo na esquina da rua Tadeu Joaquim Silvano e Jovito Antônio da Rosa, bairro Mina do Mato. Indicação 37/2023, autor Júlio César Kaminski. Recuperação das lajotas da rua Altamiro Guimarães, bairro Santa Bárbara. Indicação 38/2023, autor Júlio César Kaminski.
recuperação das lajotas nas ruas São Domingos e São João Batista, bairro Universitário. Indicação 39/2023, autor Júlio César Kaminski. Reparos na Boca de Lobo, localizada na rua São João Batista, bairro Universitário. Indicação 40/2023, autor Júlio César Kaminski. Limpeza da rua Estevão Emílio de Souza, próximo ao Hospital Unimed, bairro Ceará. Indicação 41/2023, autor Júlio César Kaminski. Repintura das faixas de segurança e das faixas elevadas para a travessia de pedestres localizadas na rua Estevão Emílio de Souza, bairro Ceará. Indicação 42/2023, autor Daniel Frederico Antunes. Reparos na pavimentação com lajotas na rua 235, nas proximidades do número 40, bairro Mina do Mato. Sendo que nosso horário no grande expediente chegou ao final, as matérias ficarão para a próxima sessão. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel, líder do governo. Não conseguimos dar conta. Eu não poderia atrapalhar o processo, vereador. Deixar em seguimento. Senhor presidente, eu gostaria que fosse colocado na ordem do dia de hoje o PE 4/2023, que já passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Fiscalização. E esse projeto ele trata simplesmente de uma mudança de nomenclatura ao projeto. É o projeto de atividade 1237, que vai substituir o projeto de atividade 1024. Esse projeto 1237, ele vai se denominar manutenção do apoio administrativo, contribuição a entidades associativistas. Enquanto que no anterior nós tínhamos a nomenclatura manutenção do apoio administrativo, contribuição à REC. Essa nomenclatura foi mudada porque ela vai ser feita uma distribuição que antes era vinculada a um segmento único e que agora pode ser distribuído a outras entidades. Então, por isso, eu peço que seja incluído na ordem do dia de hoje. Em votação, o projeto de lei PE 04, pedido do líder do governo. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao líder do governo, vereador Toninho da Embralite. A minha questão de ordem é no sentido também de pedir a dispensa dos pareceres de todas as comissões da Casa, a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Controle e Orçamento, Comissão de Obras, a Comissão de Saúde e a Comissão de Educação. Há um projeto PS5 referente à liberação de uma das verbas para que os alunos das escolas que vão representar o município no torneio de robótica em Itajaí. Discussão, a votação do PE 05/2023. A inclusão na pauta, aliás. Não, primeira dispensa. Em votação, a dispensa, então, e inclusão na pauta do dia de hoje. Não, primeira dispensa. Em votação, a dispensa, então, do PE 05/2023. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Toninho. Gostaria, então, que fosse incluído na ordem do dia de hoje o PS 5/2023. Em votação, o PE 05. E inclusão na pauta. Aprovado por unanimidade. Obrigadão. Questão de ordem cedida ao vereador Arleu. Envie de telegrama, senhor presidente, à família do senhor Augustinho Torres, que infelizmente perdeu sua filha de 47 anos nesse sábado. Muito obrigado, excelência. Terminado o grande expediente, então passamos para a ordem do dia.
Solicito aos senhores vereadores e vereadoras para que faça a confirmação do quórum para registro. Opa, falta aí. Em discussão e votação, o projeto de lei número PE 04/2023, da autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial ao orçamento municipal no exercício 2023 e dar outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Fiscalização e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. E o projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Eu voto, eu voto. Esse projeto, o presidente também vota. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 05/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder adiantamentos para atender despesas de alunos da rede municipal de ensino e da outras providências. O projeto entrou em tramitação nesta data, foi dispensado parecer jurídico e pareceres de todas as comissões. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O presidente também vota. Votação encerrada, aprovado por unanimidade. Mudou. Votou em todas. Não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá na terça-feira, dia 14 de fevereiro, no horário regimental. Boa noite a todos e a todas.